acompanho o senhor desde a época que o senhor falava contra a política também, que o senhor não se venderia. Em 2004. Lembra? O senhor falou, não me vendo e tal. Depois também teve um pastor Elson de Assis, que nos Gideões ele virou para o senhor assim e falou: Pastor Marco, no dia que eu ver o senhor como candidato, aí ele usou uma expressão lá que não vale a pena falar aqui. O que levou o senhor a entrar na política, mesmo depois do que o senhor pregava, depois dessa fala do Elson de Assis? O senhor estava prevendo esse cenário político que nós temos hoje? O que te levou para a política? Vamos lá. Eu fui sempre um crente apolítico, né? Eu era à margem da política, eu era um idiota. A palavra idiota vem do latim idiotes, aquele que está à margem da vida pública. Sabia disso? Não sabia. Quando alguém... Hoje não, se fala uma pessoa idiota, você fala que ele é louco, ele é isso. Idiota é aquele que fica à margem da vida pública, ou seja, a vida pública passa e ele é um grande ignorante. Eu era assim. E eu reproduzia o que eu aprendia. Eu aprendi em púlpito da Assembleia de Deus que crente não se misturava em política. Que quem cuida da igreja é o noivo, é Jesus. Jesus cuida da igreja, ponto final. A igreja não precisa de política para nada. E eu cresci acreditando nisso e preguei sobre isso. Em 2004, no Gideões, eu falei isso, né? Só que aí, em 2006, olha só, 2 anos depois, o Brasil inteiro ficou apavorado com uma lei que passou na Câmara Federal, que era o PL 122 de 2006, que era a lei da homofobia. Passou no Congresso Nacional com 60 crentes lá dentro, 60 deputados evangélicos, e o projeto passou. Como é que passa um projeto disso numa Câmara que tem 60 deputados? O projeto tem uma proposta legal. Eu sou contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de ser humano, né? A homofobia, a proposta era essa, você não ter preconceito, nem provocar violência numa pessoa que tem uma orientação sexual da sua. Mas dentro do projeto tinha lá itens assim: padres e pastores, ou qualquer pessoa que tiver um preconceito contra uma pessoa por causa da sua orientação sexual ser diferente, poderá ser punido e preso. 3 anos de prisão, crime inafiançável. Aí, quando entenderam esse projeto, começaram a esmiuçar ele, começaram a falar assim: meu Deus, calma aí, eu não vou poder mais pregar o que está escrito na Bíblia, eu vou ser preso, pastor e padre. Virou um fuzuê no país, virou um movimento. E quando eu vi, falei assim: eu tenho culpa nisso. Porque eu fiz a minha geração não ouvir política. Porque eu era contra a política. Jesus cuida da igreja, tá? Jesus cuida da igreja, e quando um pastor for preso, a gente podia ter evitado se tivesse alguém lá para barrar esse projeto. Eu falei: só tem um jeito de mudar essa história. Falar não vai adiantar, porque eu não sei se eu alcanço mais uma geração inteira, como eu alcancei antes. Então eu vou usar minha vida como exemplo. Eu vou emprestar meu nome para a vida pública para tentar consertar. Vou fazer um meia-culpa sobre isso. Porque eu vou para Brasília e vou, se tiver mais projetos lá, eu vou descobrir. E emprestei meu nome para a vida pública. Foi outro inferno na minha vida. Porque a Assembleia de Deus, da qual eu faço parte, já tinha o seu candidato, como em todos os estados tem. Então, se a igreja tem um nome, qualquer outro nome que aparece, ele é demonizado, é expulso, é caluniado. E eu já era acostumado a isso, né? Eu falei: para mim é novidade, não é novidade. Então eu fui, e para surpresa de todos, eu tive uma votação extremamente expressiva. Foram 200 mil votos no estado de São Paulo, sem gastar um centavo, sem ter uma igreja me apoiando. E fui para Brasília. A igreja achou que tinha perdido um profeta. Mas o parlamento ganhou um profeta. Que eu cheguei lá, perguntei, eu não sabia como funcionava, chamei minha equipe, levou um tempo para saber como andava lá dentro. Aí eu consegui colocar minha equipe toda para vasculhar os projetos que estavam em andamento, eram 30 mil projetos caminhando dentro da Câmara. Em 6 meses mapeamos 1.300 e poucos projetos que feriam a igreja, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falei: não, então é aqui que eu vou focar. Mapeei essas leis, peguei os deputados evangélicos que foram eleitos naquela época, reparti com eles. De lá para cá, dentro do parlamento, não passou mais nenhum projeto que ferisse a igreja. Então eu cumpri meu papel e aí eu tinha uma outra missão: provar para a igreja que ela não tinha perdido um profeta. Porque muitos que tinham ido, com raríssimas exceções, tinham parado de pregar. Porque é muito pesado, não é fácil. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta pela manhã. Quinta noite eu saio de Brasília e vou pregar em congresso, como preguei ontem à noite, vou pregar hoje aqui. Geralmente eu prego quinta, sexta e sábado. Domingo pela manhã eu vou para casa e prego na igreja que eu pastoreio. E a segunda-feira eu descanso com a minha família. Isso já há 12 anos. É puxado, é cansativo. Mas eu precisava fazer isso para provar para as pessoas que a política
ela não atrapalha a vida da pessoa. Ela não faz a pessoa se tornar má ou uma pessoa corrupta. A política não corrompe ninguém. O caráter do homem que é corrompido não suporta quando chega lá ouvir o canto da sereia. Então eu consegui provar nesses 12 anos que é possível estar lá dentro. É fácil? Não é. Porque na política você vai passar por 3 momentos. Se você for só mais um político, porque tem 513 deputados, 81 senadores. Tem o baixo clero e o alto clero. O que é o alto clero? São aqueles que se destacam. Para você se destacar no meio de 513 não é fácil. E Deus, por misericórdia, me destacou entre os 500. O Brasil todo lá, né? Eu não conheço todos os deputados, passa o mandato inteiro eu não conheço, mas todos me conhecem. É a diferença do baixo clero e do alto clero, né? Eu não tenho poder como tem os caras do alto clero que comandam tudo, mas se eu chego numa comissão, treme as bases, porque se tiver um projeto ali, só de me verem arranca o projeto. Porque sabe que se eu for para o debate, vai ter imprensa, vai acabar com aquilo, então você se torna eu me tornei um modelo, né, de político dentro do parlamento. Então, eu precisava mostrar para o povo que eu não ia perder a unção. Então, por conta disso, são 12 anos sofrendo, pregando, correndo, me repartindo, né, para criar discípulos. Hoje nós temos lá mais de 140 deputados evangélicos. Na questão do irmão Elcio é um amigo, pregamos junto acho que 4 semanas atrás, lá no Rio de Janeiro. Mas nesse dia que ele falou isso aí, falou por causa disso também, porque ele também é assembleiano. Hoje o pensamento dele mudou. Né? Hoje ele me manda mensagem, Feliciano, não deixa passar isso aqui não, cara. Eu falei, então, pois é, fica tranquilo, eu tô lá. A visão hoje é outra, né, pastor? Porque é aquilo que são momentos. Né? Naquele momento, em 2004, quando eu pregava, eu vivia aquilo, eu acreditava naquilo. Só que o ser humano tem que entender que não é vergonha você voltar atrás quando você está errado. Isso, pelo contrário, te faz crescer. E a vida é feita de mudanças. Sim, ninguém sabe tudo. Hoje, com 50, eu sei muito mais coisas que quando eu era menino. Eu comecei a pregar com 13. É outro pregador. As pessoas até falam, você não é mais o mesmo. Eu falei, claro que não, eu estou velho. Mudou. Eu não tenho mais o vigor de antes, mas hoje eu tenho a experiência que eu não tinha antes.